bom dia a todos. Nesse vídeo de hoje, referente à nossa aula 4, eu vou repassar com vocês alguns conceitos úteis para a gente entender uma técnica de inferência estatística chamada teste de hipóteses, que na verdade, pelo menos numa versão mais simples, não é novidade para vocês, porque faz parte da ementa de estatística 1 e todos necessariamente devem ter passado por essa disciplina para agora estarmos aqui em estatística 2, né? Então, vou relembrar os conceitos básicos para na próxima aula já dar andamento mesmo nas técnicas que nós vamos precisar entender, relembrar ou aprender, porque vai ser novidade para a gente, tá certo? Bom, então o que é essa coisa que a gente chama de hipótese, tá? Uma hipótese é uma afirmação feita sobre um parâmetro populacional. Então, da aula de introdução, que eu falei de alguns conceitos com vocês, o que é um parâmetro? É uma medida que representa uma característica da população que eu quero estudar, em diferentes contextos. Pode ser uma média, pode ser uma variância, uma proporção, qualquer coisa da população que eu desconheço e eu quero estudar, a gente chama de parâmetro. E aí, às vezes, a gente tem uma hipótese que foi levantada a respeito desse parâmetro, tá? E que, dependendo, né, se você tem informação amostral disponível, você consegue usar essa técnica estatística chamada teste de hipóteses ou teste de significância, vocês vão ver em algumas referências, para verificar se aquela afirmação feita a respeito do parâmetro ela é válida ou não. Então, só para motivar aqui, pegando um exemplo geral, suponha que eu tenho um parâmetro da população qualquer, que eu vou denotar aqui por essa letra grega, θ. Parâmetros, em geral, a gente denota por letras gregas, né? Esse especificamente é θ, não vem ao caso o que é, pode ser qualquer coisa, mas acontece que esse θ, esse parâmetro, essa característica da população, ela é desconhecida, tá? Ou pode até ser que eu conhecia um valor de referência para esse parâmetro, mas por algum motivo de, sei lá, com o passar do tempo, eu introduzi uma nova técnica num processo de produção que gerava a medida desse parâmetro para mim, e aí agora eu tenho o interesse de verificar se esse parâmetro ele modificou mesmo de valor, se ele permanece o mesmo ou coisa do tipo, tá? Então o teste de hipótese ele vai me fornecer uma regra para eu decidir sobre esse novo valor do parâmetro ou continuo com o valor antigo, por exemplo, e ao mesmo tempo a gente consegue mensurar o erro, né, nessa minha tomada de decisão ao decidir por um valor ou outro do meu parâmetro, tá? Em resumo, o que acontece é que a gente formula duas hipóteses que são contrastadas e a partir daí a gente toma uma decisão a respeito desse parâmetro, certo? Então, essas duas hipóteses que são a base do teste de hipóteses, elas são chamadas de hipótese nula. Essa aqui eu vou sempre denotar por H0, H subscrito 0, tá? E a outra é a hipótese alternativa, que eu denoto por H1, mas alguns livros abordam como HA, então é sempre assim, tá? Em geral, a convenção é que a hipótese nula é sempre H0, e H1 pode ser qualquer uma dessas. O que são essas hipóteses? A hipótese nula, ela por convenção, a gente coloca o que representa, né, um valor que é vigente sobre o parâmetro que a gente está estudando, tá? Então, o valor de referência que eu tenho para o parâmetro, eu coloco na hipótese nula e necessariamente essa hipótese ela sempre vai conter o sinal de igualdade. Então, ela vai trazer para a gente um valor que pode ser considerado como sendo o correto ou o verdadeiro para aquele parâmetro. Então, essa hipótese ela vai sempre aparecer com um sinal de igualdade mesmo, propriamente, ou menor igual ou maior igual. Todos esses a igualdade está contida, tá? E para complementar essa hipótese nula, a hipótese alternativa a gente coloca em geral o que se questiona sobre o parâmetro, né? Desde que a igualdade esteja em H0, H1 é o complementar. Então ela sempre vai vir com um sinal de diferente, quando H0 for igual, ela pode vir com um sinal de menor ou sinal de maior, dependendo do que acontece lá em H0, tá? E o procedimento do teste, então, é sempre assim. Eu pego os meus dados, eu vejo uma maneira de tirar dos meus dados alguma evidência sobre o valor desse parâmetro, e aí eu decido se eu rejeito ou não aquilo que está posto na hipótese nula. Então, a nossa decisão com o teste vai ser sempre assim, rejeitar H0 ou não rejeitar H0. Se eu rejeito o que está na hipótese nula, eu falo que o valor do parâmetro tende na direção do que aponta a hipótese alternativa. Se eu não rejeitar, eu aceito que aquilo que está estipulado na hipótese nula é a verdade sobre aquele parâmetro, com um certo erro que a gente vai aprender a mensurar. Tá ok? É isso daí. E propriamente essas hipóteses, como que elas são construídas. Então eu estou considerando o exemplo em que o parâmetro populacional é o θ, tá?
E aí eu vou assumir que existe um valor hipotético para esse parâmetro, que é o θ0. Esse θ0 ele vai ser um número, é o valor para o qual eu estou querendo saber se o meu parâmetro é igual, menor ou maior do que aquilo. Então, no que a gente chama de teste bilateral, as hipóteses nula e alternativa são do seguinte tipo. A hipótese nula ela traz, né, que o θ é igual a esse valor θ0 versus que o θ é diferente desse valor θ0, e isso está na hipótese nula, hipótese alternativa, desculpa, e a igualdade na hipótese nula. Tá? O teste é bilateral, por quê? Porque quando eu falo, a minha questionamento, né, é se o parâmetro é igual ou diferente de um valor, eu não aponto uma direção específica para saber quando que eu vou afirmar que esse θ não é θ0. Ele pode ser menor, pode ser maior, e dependendo da evidência, em qualquer uma das direções, eu posso ser que eu rejeite ou não rejeite a hipótese nula. Tá? Por isso que ele é chamado bilateral. O teste unilateral à esquerda, a minha hipótese alternativa, necessariamente, ela contém um sinal de menor. Por quê? Nesses testes unilateral à esquerda, o que está querendo testar é se o θ é menor do que um determinado valor θ0. Na hipótese alternativa, nesse caso, a gente pode formar a hipótese para ser completamente, complementar do que está na hipótese alternativa, ou seja, na hipótese nula eu vou ter o sinal de maior ou igual, ou eu posso basicamente sempre usar o sinal de igual mesmo na hipótese nula. Tá? Mas a hipótese alternativa, no caso do teste unilateral à esquerda, vai ter o sinal de menor. No teste unilateral à direita é o contrário. Eu só vou ter evidência, para falar aqui, para rejeitar a minha hipótese nula, se o valor que os meus dados trouxerem muita evidência de que o valor do θ é maior do que esse valor θ0 de referência. Então, a minha hipótese alternativa, nesse caso, fica com o sinal de maior, e a minha hipótese nula, ou ela vai vir com o sinal de menor igual, ou pode ser basicamente igual. Tá? O importante é que a igualdade, seja ela puramente ou complementar na hipótese alternativa, ela esteja na hipótese nula. Porque para construir o teste, a gente vai assumir que esse valor de θ0 é o verdadeiro. Tá? Então, a gente assume que a hipótese nula é verdadeira, por isso que a igualdade tem que estar aqui, para a gente ter um valor de referência, e contrasta essa informação com o que os dados trazem para verificar se essa nossa hipótese nula ela vai ser rejeitada ou não. Tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui que vai aparecer depois na aula para a gente resolver em um certo tipo de procedimento. E esse primeiro exemplo, chamei de exemplo 1, ele é o seguinte. Suponha que eu tenha um estudo onde eu sei que entre pessoas sadias, a concentração de certa substância no sangue, medida em unidade por mililitro, segue uma distribuição normal com média 14 e desvio padrão 6. Essa é a notação que a gente usa para se referir a uma distribuição normal, centrada no ponto 14, a média dela, e com a dispersão aqui medida por esse desvio padrão igual a 6. Tá? Aí sabe-se que pessoas que sofrem de uma certa doença têm a concentração média dessa substância alterada para 18 unidades por mililitro, mas não altera a variabilidade, ou seja, sabe-se quando a pessoa é acometida por essa doença, a média da concentração da substância no sangue tende a aumentar para 18, mas a variabilidade lá em torno dessa nova média, acredite-se ou sabe-se que ela é mantida a mesma. Essa é a informação que está sendo dada para a gente. Tá? O que eu desejo verificar é se um certo tratamento é eficaz, ou seja, a pessoa tendo a doença, ela vai ser submetida a um tratamento para tentar reduzir essa média dela, que foi alterada supostamente para 18, para o patamar das pessoas sadias, que é 14. Então, como é que eu verifico isso? Para conduzir esse estudo, eu posso, por exemplo, determinar qual vai ser o tamanho da minha amostra, como que eu vou coletar essa amostra lá no grupo de pessoas doentes que foram submetidos ao tratamento, E para isso eu vou selecionar uma amostra aleatória lá desses indivíduos. Suponha que eu pego uma amostra de tamanho 30, então x1, x2, x3, x4 até x30 representa a minha amostra aleatória. O x é a variável aleatória de interesse, que é o quê? A medida da concentração dessa substância no sangue de cada um desses indivíduos doentes submetidos ao tratamento. Se eu tiver a informação, depois que eu colher a informação para essa amostra, desses indivíduos, eu vou conseguir resumir a informação dessa amostra, e aí se eu tiver uma regra para contrastar o que essa amostra me traz de evidência com aquilo que eu espero que é a verdade, para uma população sadia, eu vou conseguir, ver se eu tenho evidência suficiente ou não para dizer se o tratamento é satisfatório. Em que sentido? Se, por exemplo, a minha amostra me trouxer uma evidência de que a média dessas pessoas doentes submetidas ao tratamento, ela está muito abaixo de 18 e mais próxima de 14, é indício de que meu tratamento é eficaz.
Mas se a média desses doentes ela continua próxima de 18 e longe do 14, que é o das pessoas sadias, o tratamento parece não ter eficácia, né, em reduzir esse número médio de concentração da substância no sangue, que é o que a gente quer, certo? Então, para esse caso específico, como é que eu construiria as minhas hipóteses? Então, o primeiro passo é eu identificar qual que é o meu parâmetro de interesse. Eu vou chamar de μ, porque o parâmetro de interesse é uma média, e essa é a letra grega que, em geral, a gente usa para representar a média, tá? Então, esse μ, no meu caso, o parâmetro, é a média populacional da concentração da substância no sangue de pessoas doentes submetidas ao tratamento. Ou seja, se eu pegar todo mundo que tem a doença e todo mundo fizer o tratamento, qual vai ser a média da concentração no sangue? Isso é um parâmetro, eu não sei. Só vou saber se eu fizer esse teste em todo mundo. Obviamente você não vai fazer, porque você nem sabe se o tratamento é eficaz, você não pode aplicar isso na população. Então por isso que a gente tem que se basear numa amostra de pessoas que foram selecionadas desse grupo, fazer uma mensuração ali nessas pessoas e depois verificar se a gente tem evidência ou não de que a média se aproximou de 14 ou se ela ficou próxima de 18. Então, nesse contexto, a gente pode pensar em duas maneiras de formular as hipóteses nula e alternativa, né? A hipótese nula ela tem sempre que conter a igualdade, então eu posso construir assim. Supondo que eu vou me basear, né, comparar a média que eu vou obter dessas pessoas no meu estudo com a média da população de pessoas doentes. A gente sabe lá que na população doente a concentração média ela é 18, tá? É o que está escrito aqui. Então, o que eu posso fazer para conduzir esse teste? Bom, a média da concentração da substância no sangue das pessoas doentes submetidas ao tratamento, MI, ela é menor do que 14 ou ela 18, desculpa, ou ela continua igual a 18? Essas são as hipóteses que eu posso contrastar. Se os meus dados trouxerem muita evidência para mim de que essa média, né, ela é menor do que 18 até um certo limite, que a gente vai mensurar, eu vou ter evidente que o tratamento é eficaz. Ou seja, se eu rejeitar a hipótese nula, eu estou indo na direção de que essa média foi reduzida com o tratamento, né, em relação à população doente, cuja média é 18, então é evidência de que o tratamento é eficaz. Se eu não rejeito a hipótese nula, quer dizer que essa minha média permanece igual a 18, então o tratamento não é eficaz. Tá? Nesse caso, eu poderia ter colocado a hipótese nula com um sinal de maior ou igual, mas tanto faz. Tá? O que importa é que o teste é unilateral à esquerda, nesse sentido, porque eu estou querendo ver, ao comparar com a população de doentes, se o tratamento reduziu essa média. Ou, de forma equivalente, se eu quiser pensar em comparar os dados dessa minha amostra de pessoas doentes submetidas ao tratamento com a população sadia, aí a minha média de referência é o 14, né, que é a média da população sadia. Então, eu posso fazer o teste unilateral à direita, que vai ser equivalente, mas comparando com o 14. Em que sentido? Se a média que eu estou querendo, nela, a minha amostra trouxer muita evidência de que essa média é maior do que 14, ou seja, eu rejeitar o que está posto nessa hipótese nula, eu estou indo na direção de que a média das pessoas doentes submetidas ao tratamento é maior do que a média das pessoas sadias, ou seja, o tratamento não é eficaz. Mas se nesse contexto eu não rejeito a hipótese nula, ou seja, eu fico com essa afirmação de que a média dessas pessoas doentes submetidas ao tratamento é 14, então ela é igual ou próxima, né, da população de pessoas sadias, e aí o tratamento é eficaz. Tá? Então, dependendo da evidência trazida pelos dados, a gente vai rejeitar ou não o que está posto na hipótese nula. A gente pode ter pensado de qualquer uma das duas maneiras, a conclusão vai ser equivalente. Tá? Só o nosso método, a maneira de concluir vai ser um pouquinho diferente, mas a conclusão vai ser equivalente. Então, o teste de hipótese apropriada, ele daria para a gente a conclusão se eu devo lançar esse tratamento aí para todo mundo e sempre indicar ele quando a pessoa for acometida por essa doença, por exemplo. Tá? Bom, um outro exemplo aqui, que nós também vamos abordar nas próximas aulas, resolver, né, é o seguinte. Sabe-se que o tempo de execução de uma tarefa pelos empregados de uma empresa é normalmente distribuído com média igual a 10 minutos. Tá? É a informação que a pessoa tem, que ela estudou esse processo há muito tempo, e em geral o pessoal executa essa tarefa na empresa, como se os tempos, né, que eles executam essa tarefa na empresa é como se eles fossem gerados de uma distribuição normal, com média 10. O pesquisador sabe disso. Aí um novo método, que está escrito errado, de execução da tarefa foi proposto com o objetivo de reduzir o tempo de execução. Uma amostra de 25 empregados foi treinada no novo método e os tempos gastos na realização da tarefa foram observados, encontrando-se uma média de
8,7 minutos, com um desvio padrão de 4,5 minutos. Os dados mostram evidência de que o novo método reduz o tempo médio de execução da tarefa e que, portanto, compensa investir num treinamento para todos os empregados da empresa? Então, esse é um problema que a gente precisa responder, é o interesse dessa empresa aqui, né? E aí, qual que é a questão? A gente tem uma afirmação de que o tempo médio da população de empregados, atualmente, né, que o tempo que eles gastam para resolver a tarefa é de 10 minutos. Eu quero reduzir isso, eu propus um novo método. Por que eu não vou já aplicar isso em todo mundo da minha empresa para eu medir a média e ver se ela é menor que 10? É uma maneira direta de você já saber se reduziu a média, aplicar um método em todo mundo, né? Por quê? Certamente você vai ter que parar o seu processo para treinar todo mundo, para depois colocar eles para executarem um método. E isso é muito arriscado se você pensar, né, se eu aplicar isso em todo mundo e depois não for efetivo. Então, eu gastei tempo, gastei dinheiro e não foi efetivo. Então, o que você faz? Seleciona uma amostra aleatória, nesse caso foi de tamanho 25. Essas 25 pessoas foram treinadas e dessa amostra eu obtive uma média de 8,7 com um desvio padrão de 4,5. Eu posso dizer já então que compensa investir porque o tempo foi reduzido? Não. Por quê? Para esta amostra aleatória de tamanho 25, colhida da população de funcionários lá da empresa, eu obtive 8,7. Se eu pegar outra amostra, eu posso obter uma outra média completamente diferente. Por quê? A amostra é aleatória. Para cada amostra, o valor da média vai ser um valor, porque a minha média também é aleatória. Para cada amostra de tamanho 25, ela vai me gerar um valor, né? Tanto é que a gente calcula a média e também tem uma dispersão, um desvio padrão aqui, para as medidas dos tempos. Então, é comum eu observar valores muito acima ou muito abaixo, dependendo se a variabilidade é muito alta ou muito baixa, né? E aí, com base em uma amostra só, a gente não pode concluir. O que a gente faz? A gente conduz um teste de hipótese, porque ele vai mensurar o erro que a gente está suposto, né, tá disposto a assumir ao concluir com base nessa única amostra. É isso que a gente faz. Nesse caso específico, como é que eu formularia as minhas hipóteses? O meu parâmetro de interesse eu vou denotar de novo por μ, porque eu vou considerar que ele é a média populacional do tempo de execução da tarefa sob o novo método. Por que é a média sob o novo método? Porque essa é a que eu desconheço, né? A média no método antigo era 10 minutos, eu sabia que era isso. Eu quero conhecer agora sobre esse novo parâmetro populacional. Então, dependendo da evidência trazida pelos dados, eu vou rejeitar o não que está na hipótese nula. Se eu não rejeitar, o método não é eficaz, porque eu vou ficar com a afirmação de que a média permanece em 10. Se eu rejeitar, é evidência suficiente para mim de que eu posso treinar todo mundo agora e passar para esse novo método, porque eles vão fazer mais rápido a tarefa. É isso que é a ideia, tá? Então é o seguinte, eu tendo as hipóteses, eu vou pegar os dados, tem uma maneira de contrastar, a gente vai aprender como isso ainda daqui a pouco. Mas, no final das contas, né, todo procedimento de teste de hipótese, a minha decisão sobre rejeitar ou não a hipótese nula tem dois tipos de erro embutido. Por quê? Justamente porque eu estou pegando uma única amostra e com base nela eu estou querendo dizer se o parâmetro da população é igual ou não àquele valor. Então existem dois tipos de erro que são muito conhecidos, é o chamado erro do tipo 1 e erro do tipo 2. Tá? Na prática a gente não sabe se o erro foi cometido ou não, mas é possível avaliar a probabilidade de cometer cada um deles. Quem são esses erros especificamente? Então, para entender o que é esse erro inerente aos testes de hipótese, qualquer um que a gente for fazer, a gente tem que considerar duas situações. Tá? Primeiro, olhem aqui para essas colunas dessa minha tabela, que está falando da minha situação real. Então, suponha, por exemplo, que na minha situação real mesmo, na minha população, o que está disposto em H0 é verdade. Tá? Então, aquela afirmação que está sendo feita por parâmetro, ela é verdadeira. Então, na situação real, a igualdade lá na hipótese nula, ela é o que realmente acontece na população. E a outra situação é que H0 é falsa. Tá? Então, tem essas duas possibilidades na minha população. Agora, aqui nas linhas está a nossa conclusão com o teste. Na hora que eu pegar uma amostra, fizer um estudo para aquele parâmetro e decidir rejeitar ou não rejeitar H0, eu vou estar tomando a decisão correta se eu não rejeitar H0 quando H0 é verdadeira, ou seja, o valor do parâmetro é realmente aquele e eu não rejeitei, eu acertei, né? E também eu vou estar tomando a decisão correta se eu rejeitar a hipótese nula quando ela de fato é falsa. Então, se realmente o parâmetro não é aquele valor que está na hipótese nula e o meu teste me conduzia à rejeição, eu acertei. Mas tem duas possibilidades de erro aqui.
O erro do tipo 1 é quando a gente rejeita H0, mas na verdade ela é verdadeira, ou seja, os seus dados trouxeram uma evidência, aquela única amostra que você pegou, trouxe evidência de que o que está exposto em H0 não é verdade, mas aquilo é o que acontece na população. Então eu errei, é o erro do tipo 1 que a gente chama, é rejeitar H0 quando a hipótese é verdadeira. O erro do tipo 2 é o contrário, é não rejeitar uma hipótese que é falsa. Na população aquilo não ocorre, mas o teste levou a não rejeitar H0, então você errou, tá? Esses erros do tipo 1 e erro do tipo 2 a gente não consegue saber se cometeu eles na prática, né? Que você vai tomar uma decisão com base na sua amostra, mas o que a gente consegue é calcular as probabilidades de cometer cada um desses tipos de erro. A probabilidade do erro tipo 1 é a probabilidade de eu rejeitar H0, dado que H0 é verdadeira, é uma condição, né? É verdadeira na população e eu rejeitar. E o erro do tipo 2, a probabilidade de não rejeitar H0, dado que ela é falsa. Quanto menor as duas probabilidades, e a gente em geral denota do erro tipo 1 por alfa e a do erro tipo 2 por beta, né? Quanto menor os dois valores, melhor, porque é menor a chance de eu errar nas duas direções quando eu estou conduzindo o meu teste. Só que na prática é impossível minimizar simultaneamente os dois tipos de erro. Ou seja, né, encontrar um teste que seja ótimo tanto com relação ao erro do tipo 1 e erro do tipo 2. Isso é sempre verdade, tá? Aí a convenção é que a gente fixa previamente o tamanho do erro do tipo 1 quando você vai fazer o teste. Ou seja, você faz o teste já conhecendo o tamanho do erro tipo 1 que você está suscetível naquele procedimento. Esse erro chamado de alfa, ele recebe um nome especial de nível de significância do teste. Tá? Então, todo teste que a gente faz, ele tem um nível de significância pré-fixado. Em geral, ele não é maior do que 10%. Tá? Então, esse alfa às vezes é 10, 5 e 1. E dependendo desse alfa, você toma a sua conclusão. Então, você sabe previamente qual é a probabilidade de você estar tomando a decisão de rejeitar uma hipótese, dado que ela é verdadeira. Bem, então, a gente para o teste, então, eu tenho que ter as hipóteses, e o segundo ingrediente eu tenho que estipular qual é o erro do tipo 1. E aí o pesquisador, né, pensando no que significa o erro do tipo 1 no caso dele, ele fixa essa probabilidade, ele pode ser um pouco mais rigoroso e colocar esse erro muito pequeno ou não e deixar ele um pouquinho mais alto, tá? Mas em geral não é maior que 10%. Então, só para entender o que é esse erro do tipo 1 na prática e o erro do tipo 2, eu vou pegar aquele exemplo 1, tá? Onde eu tinha aquele problema na população doente, a média de concentração de uma substância era elevada, e eu estou considerando o teste onde a minha hipótese nula é que a média permanece igual a 18, ou seja, o teste não é efetivo, versus que a média foi reduzida, que ele é efetivo, tá? Então, o que significa o erro do tipo 1? Rejeitar H0 em favor de H1 quando H0 é verdadeira. Ou seja, de fato, o tratamento não é efetivo, porque a média da concentração na população de doentes submetidos ao tratamento permanece 18. Mas a minha amostra, por algum motivo de aleatoriedade, ela me levou a rejeitar H0. Rejeitei, dado que é verdadeiro. O que isso significa? Eu vou concluir que o tratamento reduz a média de concentração da população doente, ou seja, eu vou aceitar o que está na hipótese alternativa, quando, na verdade, a concentração típica não é reduzida, ela permanece a mesma. Isso é o erro do tipo 1. Quais são a implicação prática disso? Eu vou deixar esse tratamento disponível, falando que ele tem efetividade, mas na verdade não tem, né? É isso. O erro do tipo 2 é não rejeitar H0 quando ela é falsa. Então, a minha amostra vai trazer evidência para mim de que eu não vou rejeitar a hipótese nula, ou seja, o meu tratamento não é eficaz, é a afirmação que eu vou ter a partir da conclusão do meu teste, mas na verdade ele é. E nesse caso, qual é a implicação prática? Eu vou deixar de lançar um tratamento que pode estar reduzindo ali essa concentração da substância, levando a pessoa doente para o patamar das pessoas sadias, certo? É isso. Vocês podem pensar lá no exemplo 2 o que significa o erro tipo 1 e o erro tipo 2 também, para ter uma ideia, mas na prática é isso. Mas aí tá. Então eu formulei meu teste, tem as hipóteses, meu nível de significância. Como que eu tomo a decisão? A decisão ela é baseada numa quantidade que a gente vai calcular, que mistura a informação que está nas hipóteses com a informação amostral, que é chamada de estatística de teste. A estatística de teste ela vai medir a discrepância entre o que eu observo na amostra e o que está estipulado na hipótese nula. Tá? Por isso que na hipótese nula tem que estar a igualdade, porque a gente usa aquele valor como referência. E tipicamente um valor alto para a estatística de teste indica que tem muita discrepância entre o que os dados estão falando e aquilo que está em H0. Tá? Então, quando ela é grande, a tendência é que a gente rejeite a hipótese nula.
Mas o que significa uma estatística grande? Para eu saber se ela é grande o suficiente para eu rejeitar H0 ou não, eu tenho que comparar ela com algum valor. E aí que vem a coisa. Esse valor de referência ele vai ser obtido de uma coisa que a gente chama de distribuição amostral da estatística do teste. Dado um nível de significância alfa, eu vou conseguir extrair dessa distribuição amostral, que é uma distribuição de probabilidade apropriada para a minha estatística de teste, esse valor de referência da distribuição para um dado alfa. Eu vou comparar o valor da estatística com esse valor que a gente chama de valor crítico, e aí eu vou saber se eu rejeito o meu teste ou não. A distribuição amostral apropriada vai depender de cada caso, em cada teste é uma, e aí a gente vai ver, tá? Naturalmente vão aparecer, nesse caso do teste paramétrico, que é o que a gente estuda primeiro aqui na disciplina, a distribuição normal, T, Q quadrado e F, tá? Por isso que a gente precisou aprender elas lá. Então a regra basicamente é o seguinte, a gente cria uma coisa nessa distribuição amostral chamada região crítica ou região de rejeição, que é o conjunto de valores para os quais eu vou, da minha hipótese alternativa, para os quais eu vou rejeitar a hipótese nula. Então eu pego um nível alfa, construo essa região crítica, se a minha estatística de teste for maior do que o meu valor crítico, ou seja, ela pertencer à minha região crítica, eu rejeito a hipótese nula. Essa região ela é calculada com base no meu nível de significância pré-fixado, a probabilidade de cometer o erro do tipo 1. Então, em geral, suponha que é o seguinte, eu tenho um teste para média, então as minhas hipóteses vão ser em termos da média μ, Esse μ0 é um valor de referência, e suponha que a distribuição apropriada é uma coisa simétrica desse tipo aqui, tá? Aí o que acontece? Se eu tiver um teste unilateral à direita, eu estou querendo então verificar se o meu μ na população ele é maior do que um valor, μ0, que vai estar fixado, eu vou pegar o meu nível de significância alfa, vou determinar um valor aqui crítico na cauda superior da distribuição, a partir do qual eu vou dizer assim, se a minha estatística de teste cair dentro dessa regiãozinha que eu vou chamar de região crítica, eu rejeito a hipótese nula, ou seja, eu vou alegar que eu tenho informação suficiente para alegar que a minha média na população é maior do que esse valor μ0. É isso que a gente faz, tá? Se o teste é no lateral à esquerda, eu olho só para a cauda da esquerda. Qual é o valor nessa distribuição que me deixa com uma probabilidade alfa abaixo dele, aquele alfa fixado, nível de significância? Se a minha estatística cair dentro dessa região, eu assumo que é verdade, que a minha média populacional é menor do que esse valorzinho que eu estou usando como referência, tá? E quando o teste é bilateral, ou seja, a minha hipótese alternativa, ela tem um sinal de diferente, não importa a direção em que os meus dados trouxerem evidência sobre o valor do μ comparado com esse μ0 que vai estar aqui. Tanto se ele for muito alto ou se ele for muito baixo, eu vou rejeitar a hipótese nula. Aí, nesse caso, quando a distribuição ela é simétrica, a gente divide as áreas críticas, tanto na cauda superior quanto inferior, considerando o alfa sobre 2 em cada parte. É isso que a gente vai fazer nos testes, tá? E uma outra maneira, além de olhar para essa região crítica, uma outra maneira é a gente calcular o que a gente chama de valor P. O valor P, na prática, nada mais é do que a probabilidade de cometer o erro do tipo 1 para aquela amostra que a gente observou, tá? É como se fosse assim, você pega a informação dos seus dados, recalcula aquela probabilidade do erro do tipo 1 e solta uma probabilidade, então é um número entre 0 e 1. Quando esse valor P ele é muito pequeno, ou você coletou uma amostra que é extremamente rara, ou seja, a média é realmente aquela que está em H0, mas você observou um evento raro que vai estar na cauda da distribuição, ou é porque a sua hipótese H0, de que a média é aquele valor, não é verdade. Então, para concluir o teste, é isso que a gente assume. Um valor P muito pequeno, a gente assume que H0 não pode ser verdadeiro, ou seja, aquela amostra não foi colhida de uma distribuição, por exemplo, cuja média é o valor que está estipulado na hipótese nula. Então, o que a gente faz? Qual é o limite para falar o que é um valor P pequeno? O nosso alfa, que é o valor crítico, a probabilidade do erro tipo 1 que você fixa antes de fazer o teste. Então, a gente calcula o valor P e eu rejeito a hipótese nula se ele é menor do que o alfa pré-determinada para o meu teste. Ou seja, para essa amostra eu estou cometendo um erro do tipo 1 menor do que eu pré-fixei. Então, eu posso rejeitar H0 porque estou dentro do meu limite do erro do tipo 1. É como se fosse assim, tá? Então, ou é com a região crítica ou é com o valor P, mas são duas maneiras equivalentes de se concluir e, em geral, os softwares eles soltam para a gente sempre o valor P, então por isso que é importante a gente saber os dois, tá? Mas a região crítica ela é boa para entender direitinho o que é que a gente está fazendo.
um teste de hipótese. Então aqui eu trouxe para vocês uma receitinha do que a gente faz para concluir um teste de hipótese, né? Você define o parâmetro populacional que você está querendo estudar, constrói H0 e H1, comparando esse parâmetro com o valor de referência, determina a estatística do teste apropriada e a distribuição de probabilidade amostral dela, tá? Cada caso vai ser uma, a gente vai ver. Uso a informação da amostra para calcular o valor dessa estatística, e aí eu comparo ela com o meu valor crítico, ou comparo, dado um nível alfa, né? Ou eu calculo o valor P para comparar com o alfa e saber se eu rejeito ou não H0, e daí eu consigo concluir dentro do contexto do meu problema, certo? E aí é isso para essa nossa aula. No começo da aula que vem eu vou falar um pouco com vocês de distribuições amostrais. Eu vou colocar um videozinho curto a respeito dessas distribuições amostrais, antes da gente entrar aqui propriamente nos testes de hipóteses paramétricos. O primeiro caso que a gente vai abordar é o teste para uma média. Em geral vocês veem isso já em estatística 1, mas aqui a gente vai rever para ficar com isso bem consolidado, né? E facilitar o andamento das outras disciplinas, dos outros testes que a gente vai ver, tá? Então é isso, bons estudos para vocês, até o próximo vídeo.